Então, muito bom dia. Hoje é o nosso 22º encontro do Clube do Desenho e a gente está trabalhando com a forma dos pássaros. E a gente tem olhado para aspectos assim detalhados do que do que são as aves. Então, a tarefa hoje é a gente continuar olhando para o que é cabeça e bico. Eu tinha pensado que daria tempo da gente fazer cabeça e pé. Mas, como sempre, a hora que eu começo a estudar e a preparar, aparecem tantas particularidades, tantos detalhes, tantas novidades, que eu acabo, assim, focando de novo num aspecto. Então, a gente vai olhar para as cabeças e para os bicos hoje, a gente vai se maravilhar com essas formas todas, que tem muito a ver com o hábito do pássaro. Então, eu vou levar vocês, como sempre, lá para o PowerPoint, a gente vai olhar para algumas imagens bonitas, vamos entender o que é que a gente está enxergando, porque muitas vezes a dificuldade é a gente entender o que, que o olho está vendo. Tem uma briga entre a nossa cabeça e o nosso olho. Então, se a gente entende um pouquinho o que, que é que está acontecendo, depois fica mais fácil para desenhar. Então, como sempre, a gente vai olhar umas tantas imagens e depois a gente vem para a prática. Bom, qualquer dúvida, vocês me interrompam, vocês façam perguntas e vocês, por favor, me ajudem com a questão técnica. Se tem algum problema, se não está dando para enxergar, se tem algo que vocês querem, assim, de ajuste para que possa as imagens estarem bem confortáveis para vocês, tá bom? Então, a gente vai lá para o PowerPoint e a gente vem para cá. Então, só, de novo, relembrar o que é que a gente está fazendo. Estamos estudando aves, pássaros, e a gente, num primeiro momento, estudou a forma geral e como é que a gente podia trabalhar com essa forma grande do pássaro e olhamos para o esqueleto. Depois a gente, num segundo encontro, olhou para as asas, como é que a gente podia mostrar essas asas em movimento, em perspectiva, e agora a gente está olhando para bicos e cabeças, e a minha vontade é, na próxima vez, a gente olhar para os pés e para a forma em geral, e para como a gente pode trabalhar com claro e escuro, como é que a gente pode fazer o sombreamento e a gente chegar, talvez eu tinha vontade, então, no próximo encontro, da gente poder fazer um trabalho agora assim, ó, juntando tudo que a gente estudou, como é que a gente, então, olha a forma geral do pássaro ou da ave, e como é que a gente, então, cria uma imagem trabalhando com textura e com luz e escuridão. E aí a gente termina esse assunto e vai para um outro conjunto de animais. Tá bom? Então, essa é um pouquinho a ideia do roteirinho do que a gente está fazendo. Então, lembrando, o que é importante a gente lembrar agora, para o que a gente vai fazer? Que o pássaro, ele tem é, uma forma que é bem simplificada. Então, ele tem a gente poderia dividir entre cabeça, corpo e cauda. Mas a cabeça e o corpo acaba sendo, principalmente os pássaros, né? Os passarinhos, pássaro que canta, cabeça e corpo é quase que uma coisa só. E a gente viu que na hora de desenhar, a gente pode pensar em bolinhas, e como essas bolinhas aqui acabam formando um grande conjuntinho. Então, isso ajuda muito a gente a traçar um primeiro esboço do que é que a gente vai desenhar. Claro que existe um avestruz, que existe um flamingo, que foge dessa regra. E, assim, graças a Deus que existe a exceção, porque aí o mundo vai ficando mais divertido. Mas a gente pode partir desse princípio, dessa simplificação. A gente já olhou também para a questão do esqueleto das aves, como é que ele se comporta, e muito importante a gente entender que as asas, né, o braço do pássaro é muito parecido com o braço do ser humano. E que a perna
tem uma certa modificação. Os dedos dos pés se tornam mais longos. Está vendo que seria aqui essa parte verdinha? Ela se alongou aqui. E, principalmente, o joelho do pássaro se apresenta mais dentro do corpo dele. Então, essa dobra que a gente enxerga aqui não é o joelho, é o calcanhar. E olha como essa parte mediana do pé se alongou aqui também, tá bom? Então, como é que como é que essa perna dobra? E a gente entender, então, que isso aqui não é joelho, isso aqui dobra para trás, o joelho dobra para frente, tá bom? Muito bem. Então, olhando para a cabeça e para o bico, a gente vai ver que a forma do bico vai variar muito de pássaro para pássaro, porque vai depender do que é que esse bichinho come. E isso eu achei absolutamente assim encantador. Então nós vamos ter bicos que são mais gerais, generalizados, que não tem uma especificidade muito grande, mas depois a gente tem todo um conjunto de bicos de acordo com o lugar e com aquilo que o animal come. Então a gente vai ter, por exemplo, os passarinhos que comem insetos. E aí eles têm um bico que é bem pontudinho, às vezes tem uma agulhinha no fim do bico. Eu tenho depois imagens melhores para mostrar para vocês, mas só para a gente fazer uma passada geral. São bicos mais curtos e bem pontudos, como uma agulhinha, para poder pegar esses insetos e segurá-los com força. A gente tem os pássaros pescadores, esse aqui é bem interessante porque o bico, a parte de baixo do bico, é maior do que a de cima, porque ele pesca arrastando a superfície da água. A gente tem os limícolas, que são pássaros que chafurdam, procuram sua comida na lama. Então, esses dois aqui, olha, o limícola e o sondador, eles têm gestos, né, bicos finos, que permitem que eles chafurdem na lama ou na terra. Nós temos pássaros que comem sementes, e sementes às vezes são muito duras. Então, aqui dá para perceber como esse bico é maior, é mais largo, ele precisa ser mais forte para poder funcionar como um quebra-nós. A gente tem esse aqui, que é encantador, que é o que tem um bico cruzado, ele é um comedor de semente, semente de pinho. Então, ele tem esse bico para poder fuçar dentro da pinha e poder tirar as sementes. A gente tem os filtradores, que são, aqui no caso, o flamingo, os patos, os gansos também têm esse tipo de bico, que chafurda na água e tem uma espécie de redinha que permite que a água depois saia e a comida, o alimento permaneça na boca. A gente tem aqueles pássaros que se alimentam de néctar, então eles têm esse bico fininho, pontudinho, para poder penetrar nas flores. A gente tem esse bico extraordinário do tucano, é um bico forte, ele come frutas, sementes, mas também ele come outros pássaros. Então, ele tem esse bico forte por conta disso. Bicos que são pontudos, como uma espada, para poder espetar o peixe, por exemplo. E aqui, no caso, o pica-pau, que tem esse bico também fino e comprido para poder bater no tronco e também caçar animais, insetinhos escondidos nesses buraquinhos das árvores. E ele tem uma língua muito comprida também para poder pegar esses insetos. Eu vou mostrar depois uma foto. A gente tem o pelicano, que tem essa bolsa embaixo do bico para poder guardar aquele monte de peixes que ele vai engolfando. E a gente tem esses pássaros que são essas aves que são comedoras de carne, tem esse bico bem curvado. Agora a gente vai ver um pouquinho melhor essas fotos. Então aqui tem um pouquinho melhor essa explicação do bico em relação àquilo que o animal come. E aqui dá para ver uma coisa muito interessante, que é a relação do olho com o bico. Então aqui dá para ver a garça, ela tem o olho colocado bem na altura do bico, porque quando ela
mergulha para poder procurar alguma coisa, é interessante que o olho esteja bem focado naquilo que o bico tem que acertar. A família dos patos e dos gansos, os marrecos, tem o olho mais para cima, o bico é mais embaixo da cabeça. Enquanto ele está filtrando essa água, é interessante que a água não cubra demais o seu olho. Então, é interessante a gente perceber também que a localização do olho no animal tem a ver com a função do bico, o que que ele vai comer, como é que o olho pode ajudar nessa tarefa. Aqui tem uma imagem interessante, olha só. Bicos menores para as aves que se alimentam mais no solo e bicos maiores e com curvas de acordo com o buraco que a presa desse animal vai se esconder. Então, o bico vai aumentando de acordo com a profundidade que ele tem que alcançar, tanto na água quanto no sol. Então, a gente pode olhar um pouquinho mais de perto, aqui, a família dos patos, gansos, marrecos, com esse tipo de bico mais largo, mais chato, e com essa diferença entre olho e bico. Os bicos mais fininhos e pontudinhos. Então, para procurar insetinhos numa profundidade não muito grande e para poder sondar, né? Fuçar, achar escondido. Aqui a gente tem os bicos dos comedores de insetos. Dá para ver aqui na ponta uma certa curvinha, como se fosse ainda um espinhozinho, para poder manter. Imagina, o inseto é algo que se move. Se não tiver um bico que segure muito bem esses animaizinhos, é fácil do inseto escapar. Então, tem um bico que ainda tem uma garra ali para poder segurar. Aqui o bico daqueles que comem sementes, e, portanto, tem que ter esse bico maior e mais potente. O bico das aves de rapina, com esse gancho que pode, então, rasgar, arrancar pedaços de carne. O bico do pica-pau, que é como uma faca. E aqui tem essa imagem, assim, para mim, alucinante. A língua do pica-pau faz essa volta inteira em volta da cabeça do pica-pau, para poder proteger o cérebro dessas pancadas que ele fica, né, dando nos troncos. É tão forte isso que, se não tiver algo que proteja o cérebro, pode causar algum dano. Então, é incrível a gente ver como é que a natureza deu um jeito de usar a língua para proteger o cérebro do pica-pau e também no caso dele ter que pegar algum bichinho que está escondido lá dentro de um buraquinho. Então, aqui a gente tem flamingo, e quando a gente vai se aproximando desse bico, é incrível, né? Olha que bico mais diferente. Ele tem essa narina, normalmente a narina é uma bolinha, um pouquinho mais aqui para cima, a narina do pelicano é aqui mais embaixo, e a gente consegue ver aqui essas ranhuras, né? Essa peneirinha que permite, então, que o pássaro encha o bico de água, a água depois é expelida e fica dentro o alimento. E o pelicano, ele come de cabeça para baixo. Então, esse bico tem essa forma para poder realizar essa função de absorver essa água e funciona melhor de cabeça para baixo. Então, é muito interessante a gente perceber que essa inclinação aqui é para poder permitir que essa parte do bico mergulhe na água e a cabeça fique do lado de fora. Então, olho e cabeça fica para fora, só o bico que mergulha. Nós temos aqui o talhamar, é aquele que eu já tinha comentado com vocês, que é aquele que faz a pesca de superfície, e o bico
né? O maxilar inferior é mais longo que o superior, porque é isso aqui que ele faz. Olha que incrível como é que ele caça, como é que ele pesca. Então, ele vai cortando a superfície da água. Então, justifica ter um bico com essa forma. A gente tem aqui um beija-flor bico de espada, que vive em regiões muito altas e tem um bico enorme, né? Então, o bico é maior do que o seu próprio corpo. É o único pássaro que tem essa característica, ter um bico tão longo, justamente para poder penetrar em flores que têm essa partezinha de baixo, né, muito alongada. Então, tem o depósito do néctar está num lugar longe. Então, esse beija-flor desenvolveu esse tipo de bico, e esses outros desenvolveram bicos que se adaptam às flores que são as produtoras do seu alimento. Então, fantástico de ver como isso tudo vai se transformando de acordo com a necessidade. A gente tem aqui os comedores de insetos, e aqui dá para ver ainda melhor esse ganchinho na ponta do bico, que serve como um prendedor extra para não deixar os insetos fugir. A gente tem o cruzabico, tá aqui, uma foto bem bonita, dá para ver esse bico cruzado, e aqui a pinha da qual ele se alimenta. Muito interessante, né? Parece que é um bico que deu errado, mas serve para a função. É, bem Aqui diferente. é bem diferente, não é mesmo? Olha só, dá a sensação que, né, que Deus errou na mão aqui, mas serve para comer essas pinhas, abrir a pinha e pegar a semente. E aqui a gente tem um pássaro muito, muito, muito diferente, uma ave, né? Que é chamado de bico de sapato ou bico de tamanho. Ele é africano e é um bicho assim bem tranquilo, mas ele tem uma forma também muito diferente. Olha o tamanho desse bico. Como é que esse bico se insere na cabeça? Parece que tem pouca cabeça para muito bico, né? Aqui, bico de tamanco. E ele tem essa cara um pouco brava, assustadora, né? Mas parece que Ele, ele é bem manso. Diga, e e ele tem um ganchinho bem no final do bico. isso tem um ganchinho aqui também. Deve ajudar para. Parece que ele come, olha. Aqui ele come também rãs ou peixes. Então, Ah, esse biquinho aqui ajuda a segurar a presa, né? Poder caçar de maneira eficaz. Aqui a gente tem uma variação do bico que chafurda na água e na lama, que aqui é o nosso colhereiro, a gente tem aqui do Brasil. Então, também é um bico que absorve a água e depois peneira e fica dentro o alimento. Aqui, um bico longo para chafurdar na lama e na água. Lindo também os arranjos, né, que a gente tem de penas, esse conjunto de cabeça, bico, penas da cabeça. é. Não daria para faltar o tucano, né? Então, o tucano tem esse bico enorme que a gente às vezes não entende como é que o pássaro consegue se equilibrar com um bico desse tamanho. Mas como ele come frutas duras e também caça outros pássaros, ele precisa de um bico que seja bem resistente. O bico do tucano, visto de frente, tem uma forma bem estranha para nós. A gente está acostumado a ver o bico assim. Então, a gente depois vai tratar de estudar como é que a gente pode desenhar o bico na posição frontal, que é quando a gente tem uma perspectiva chamada de escorço, onde a gente tem uma redução muito grande do tamanho por conta do objeto estar colocado de frente para nós e não de lado, né? Então, está aqui o bico do tucano visto de frente. Nós temos o pelicano, então aqui a gente tem um bico que tem uma bolsa embaixo. E aqui a gente vê o tamanho que essa bolsa pode ter, a amplidão que ela pode ter, justamente para poder
pescar em conjunto, assim, né? Já pesca um cardumezinho de peixes aqui. Então, serve para poder guardar esses peixes e para depois engolir. A gente tem aqui um pássaro também que tem um bico muito diferente, que chama calau-rinoceronte. Então, ele tem esse bico duplo e não se entende muito bem qual é a função desse bico, se então se especula que tem uma função de ampliação sonora. Então, esse canto, como se fosse um megafone aqui, se amplia por conta desse bico duplo e pode, então, alcançar uma maior distância para chamar as fêmeas para o acasalamento. Então, Uau! não É é um muito topete. diferente. Parece um trompete. Isso, muito diferente, muito vistoso também, muito colorido, né? Tá aqui. Então, são bicos menos conhecidos para nós. Esse aqui eu coloquei só como eu não achei muito bem a função, pode ser também de ampliação sonora, mas para a gente ver como a natureza, ela vai variando a forma, começa com algo muito simples e chega a ter formas que para nós às vezes parece tão estranha, tão diferente, e muitas vezes a gente não consegue ainda entender qual que é a função, qual a necessidade de ter um bico com esse formato. Se é para tornar o pássaro mais vistoso, se tem uma função acústica, se tem uma função de alimentação, enfim, para vocês terem ideia de quantas possibilidades de bico diferentes a gente tem. A gente tem também muitas variações de tipos de cabeça. E muito interessante que a gente pode também fazer uma relação com os tipos de forma do rosto humano. Assim como nós temos variações na nossa forma de cabeça, mais oval, mais em forma de coração, mais quadrada, mais redonda, a gente também pode olhar para as formas das cabeças dos pássaros e das aves, né? Pensando na forma da cabeça. E aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês, já aproveitar para chamar atenção para uma coisa. Normalmente, quando a gente vai desenhar, a gente começa já querendo fazer tudo muito perfeito, e a gente já quer colocar o bico, e a gente já quer colocar onde está o olho, a gente já quer colocar as penas, a gente vai para o detalhe muito rápido, porque a gente se apaixona pela forma, pelo detalhe, pela figuração perfeita, pelo naturalismo. É isso que a gente anseia, porque a gente é criado para isso. Mas a gente tem que acostumar o nosso olho e a nossa maneira de pensar, de enxergar primeiro a forma geral. Eu transformo aquilo que eu estou enxergando numa simplificação de superfície. Então, eu posso simplificar a minha cabeça numa forma redonda. Ou aquilo que eu estou vendo é uma forma de pera. E antes de pensar em qualquer outra coisa, eu vou simplificar essa forma, vou achar a forma geral para depois chegar no detalhe. A mesma coisa com o bico. A gente vai primeiro entender qual que é a forma geral do bico, para depois entrar em detalhe. Se é um bico que vai ser mais achatado, como o dos pássaros, se é um bico que vai ter uma forma mais de um pentágono, como muitos passarinhos. A gente precisa primeiro conseguir fazer essa redução, essa simplificação para superfícies. Então, esse eu já chamo a atenção para vocês já irem prestando, né, assim, focando, prestando atenção nisso que a gente vai enxergar agora. Então, a forma mais básica e mais importante para a gente começar a usar, assim, a focar, é o círculo, é a forma redonda, ela é a mais arquetípica. Então, se eu vou desenhar a cabeça desse pássaro, a primeira coisa que eu vou fazer é um círculo. Depois é que eu vou prestar atenção para tudo que
se acopla para tudo que é agregado nessa primeira forma básica. Então, tem pássaros que vão pedir que a gente trabalhe com só uma bolinha, com um círculozinho. Percebe? O círculozinho aqui resolve a nossa questão. E aí a gente pode puxar, acrescentar o que for apêndice. Aqui também, a gente pode começar com uma bolinha. Aqui a gente pode começar com uma bolona. Olha como essa é uma águia árpia. Tem essa cara muito diferente, esse rosto muito diferente. Então, a gente começaria com uma bolinha, uma Isso é bolona. uma águia ou uma coruja? Essa é uma águia chamada árpia, não é? Ou é a coruja árpia? Parece uma coruja. Eu checo depois e coloco para vocês, tá bom? Eu estou aqui com águia árpia na minha cabeça, mas pode ser que eu tenha confundido. Eu checo depois e confirmo, tá? Aqui também. Agora a gente tem uma bolinha pequenininha, porque esse é um beija-flor. Olha a relação. Em relação a relação bico-cabeça, normalmente os bicos dos beija-flores são muito longos. E a gente viu aquele que o bico é maior até do que o corpo, né? Mas a gente começa com uma bolinha. Aqui também, apesar de ter todo esse apêndice tão cheio de coisas, né? A gente começaria simplificando com uma bolinha. Depois a gente vai ter pássaros que uma bolinha já não resolve tão bem. Aqui a gente poderia pensar numa meia esfera, percebe? Tem algo que corta aqui embaixo. Claro, quer trabalhar com uma bolinha? Pode, mas também pode pensar como uma meia-lua. Genial esse pássaro, né? E aqui, olha só, a gente também poderia simplificar a forma numa meia-lua. A gente tem a cabeça em forma de pera do pato, por exemplo. Olha que diferente que é. Posso começar com uma bolinha? Posso, mas depois eu tenho que fazer essas entradas bem características e importantes da cabeça desse tipo de ave. E olha só como essas bochechas são proeminentes. Lembra como a gente falou que o olho do pato, dos gansos, dos marrecos, estão mais para cima, para não ficar dentro da água quando o bico está caçando? Então, aqui dá para ver muito bem o quão mais alto é. E quanto o olho está se colocando agora aqui nesse lugar onde a gente tem essa depressão. Aqui uma outra vista. Galinha galo também vai ter, olha, essa entrada da forma de pera. Tem muitos apêndices aqui, né? Mas a gente tem, como forma geral, essa entrada da forma de pera. Se eu for trabalhar o galo de lado, aí eu trabalho já com a forma de um círculo, porque eu não A crina enxergo. do galo parece que é a asa de um pássaro. É verdade, parece, não é? E aí a gente vê como tem algo que é específico que vai se repetindo em muitos lugares. Então, a gente vê que a asa também se transforma um pouco. A forma da asa também aparece na forma da crina. Ótima observação, muito bonito. Vamos ter cabeças que são quadradas. Aqui, olha. Dá para ver pelo bico, com esse bico curvado, que essa é uma ave de rapina. Olha como a cabeça é muito mais um quadrado. Ou aqui essa ave. A gente partiria de uma forma mais quadrada para poder trabalhar o bicho. Aqui também dá para ver direitinho essa forma quadrada. Os olhos são muito bem colocados, são grandes, são bichos que caçam, eles não são caçados, né? Quem é caçado tem o olho mais na lateral, quem caça tem o olho mais frontal. Aqui dá para ver essa forma quadrada agora de lado, vai produzir uma cabeça mais achatada, não tão redondinha, mas mais quadradinha também nessa vista de perfil. Aqui também dá para ver como isso aqui é achatado, né?
Então, seria um erro desenhar uma águia, um falcão, com uma curva muito redonda aqui em cima. Dá para ver aqui também. Olha só que interessante o bico desse parente do pato, já é mais um retângulo visto aqui na lateral. E como o bico é menor em relação à cabeça. Depois a gente tem bicos maiores, bicos menores. Então, é um tanto de variação que, assim, de uma criatividade impressionante. A gente Uau! tem cabeças, Aqui, não é? Não é incrível isso aqui? ele é bem Fora, colorido. fora a coloração, isso que eu ia falar agora. Então, isso tudo aqui tem a função de atrair as fêmeas, né? Normalmente, as fêmeas dos pássaros e aves, elas são menos coloridas e menos vistosas. Quem se arruma são os machos. A gente vai ter cabeças em forma de coração. Olha só que interessante isso daqui. E como essas penas também fazem uma complementação para essa forma. Nossa, Não é parece que incrível? o bico foi botado depois. Não é? Aqui também, olha Parece que que ela tá bonitinho. triste. Parece que está triste, não parece que está bravo também, né? Tem pássaros que têm uma forma. Aliás, eles têm uma forma meio assim, conforme a sobrancelha, né? Essas penas acima do olho são colocadas, isso dá uma sensação de braveza, de ferocidade, que pode ser interessante também, né? É, E aqui a gente tem essa forma, olha que bonitinho da pomba, essa forma de coração do bico, quando a gente olha ele de frente. tão A gente diferente. tem diferente visto assim, né? A gente É, normalmente está acostumado a olhar os pássaros vistos de perfil. Então, de repente, a gente se toca que tem outras perspectivas para a gente olhar para esses bicos. E a gente prestar atenção para essa forma geral, numa posição que é meio esquisita, porque desenhar visto de frente, a gente tem um escorço, uma redução da forma muito grande. Então, quando a gente simplifica para uma forma básica, ajuda demais no nosso processo. Aqui a gente ainda tem uma cabeça em forma de triângulo. Aqui, no caso, são as penas que estão ajudando a enfatizar essa forma mais triangular. Aqui dá para ver também bem bonito, quer dizer, a gente já tem essa parte mais larga aqui da bochecha do pássaro. E aqui a gente tem esse conjunto de penas que torna isso daqui um belo triângulo. uau. Esse é o cardeal. Então, a gente tem três grandes possibilidades de olhar para a posição da cabeça: frontal, 3/4 e de perfil, que ainda pode estar olhando para cima, para baixo ou para trás. Então, a nossa tarefa vai ser um pouco olhar para essas três possibilidades de representação da cabeça. A gente já já vai desenhar isso daqui, tá? Só queria completar mostrando para vocês, então, duas coisas. Uma, como é que o bico se insere? Porque normalmente a gente tem a tendência de fazer o bico, olha só, a gente coloca ele só grudado no que seria essa esfera da cabeça. Mas, na verdade, o bico ele vai para dentro do crânio, tá vendo? Então, o bico não é algo que fica grudadinho aqui no fim do que seria a esfera da cabeça, mas ele se prolonga, a forma dele se prolonga para dentro dessas formas básicas que a gente acabou de olhar. Então, aqui dá para ver também, olha, muito bem, como é que esse bico, se a gente fizesse uma bolinha aqui assim para representar essa cabeça, esse bico vai para dentro. Isso é muito importante, tá bom? Que pássaro diferente. Oi? Que pássaro diferente. Então, é aquela árpia que agora a gente está olhando de lado. Muito bem. Então, olha só, eu vou passar mais algumas imagens e depois a gente vai retomar essas imagens desenhando, tá bom? Então, quando a gente está vendo a cabeça e o bico frontalmente, olhando de frente,
seria interessante a gente reparar bem certinho a forma da cabeça e a forma do bico. A gente tem possibilidade de reduzir o bico a uma forma de M, uma forma de W, uma forma de O, e outras formas que vocês podem descobrir conforme vocês observam uma imagem, observam o pássaro. Porque a gente vai tentando simplificar em certas formas básicas, mas a natureza, às vezes, tem algo que não é nem isso nem aquilo, é uma mistura dos dois, né? Então, na verdade, a gente pode usar isso aqui como um começo e depois a gente tem que adaptar para as diferenças. Então, aqui, quando a gente olha para esse bico desse cardeal, a gente tem aqui um pentágono, tá vendo? Quando a gente olha para a forma externa do bico, e dentro a gente tem esse M, tem um M aqui, que vai dar essa curvatura que o bico mostra quando ele está de lado. Então, essa seria uma maneira da gente olhar esse bico de frente e ajudar. Então, olha só, de lado tem essa curvatura, tá vendo? Que de frente a gente enxerga como um M. A gente tem aqui um outro M, diferente um pouquinho, porque a gente não parte do pentágono, mas a gente tem aqui no bico do pato algo que é mais comprido, e depois a inserção do bico na cabeça é um M. Aqui dá para ver muito bem esse Mzinho aqui. Então, isso aqui nos ajuda a desenhar, ajuda a mostrar para o olho o que é que ele está vendo. Porque o olho, quando vê um bico de frente, ele quer. O olho não, a cabeça quer enxergar de lado, porque a cabeça sabe que o bico é comprido. Mas na hora que a gente está vendo de frente, a gente está vendo algo mais curto. E a gente ajuda a cabeça a entender o que o olho está vendo quando a gente simplifica as formas. Aqui dá para ver de novo essa forma bonita de pera que a cabeça tem. Aqui o bico do galo, talvez uma forma mais de um W, né? Ele sobe aqui para cima, é o contrário do pato. A inserção aqui, olha, tem um V, uma descida, um M. Aqui do galo sobe, mais como um W, assim. Mesma coisa a águia, olha. Não tem algo que vem aqui, como um W, né? Uma aba aqui, sobe e depois uma aba para o outro lado. O tucano já tem uma forma de um O redondo, com um apêndice aqui para baixo. Esse aqui é quase que uma meia-lua aqui, invertida. E aqui parece bem bravo, né? Tem a ver com essa sobrancelha, com essas penas acima do olho, que dão essa cara enfesada para ele, e esse forma do bico que vai muito para baixo. Quando a gente, então, está vendo de perfil, a gente tem que cuidar dessa inserção do bico na cabeça. E, normalmente, aqui nessa linha mediana do bico, a gente tem uma linha que se inclina. Então, aqui, o nosso cardeal, olha, visto de lado, e como esse bico vai para dentro do que é a forma da cabeça. Nem sempre a maxila superior vai ser alinhada com a inferior. Eu posso ter uma linha aqui mais que vai mais para a parte dianteira e essa aqui mais para a traseira, tá bom? Aqui dá para ver também. Essa parte, a parte do bico aqui de cima, olha, ele termina antes do que aqui de baixo. Aqui dá para a gente. Essa é a parte mais, é a vista mais confortável para a gente desenhar, porque a gente enxerga direitinho todas as medidas sem deformação de perspectiva. Então, aqui, olho e cabeça se sentem bem confortáveis. Aqui nessa foto, a gente pode enxergar muito bem também os diferentes tipos de pena que existem na cabeça dos pássaros e que vão dando essas formas muito específicas, né? Então, essas penas aqui, desse malar, que criam esse desenho meio arredondado, aqui as penas do queixo. Importante vocês verem como as penas aqui, elas vão também adiante no bico, percebe? Então, tem algo que protege a inserção do bico no crânio. Então, essas penas, elas se alongam para cima e para baixo aqui do bico. Então, muito importante da gente lembrar de perceber, porque, na verdade, a gente está vendo,
mas o olho às vezes não se dá conta que ele está enxergando, quer dizer, a cabeça não se dá conta que o olho está enxergando uma parte aqui, olha, do que é o peito, que vai se transformando em queixo e que se prolonga para dentro do bico. Aqui o bico do pelicano, que a gente já olhou. Isso. Aqui de novo dá para ver, deixa eu ver qual que dá para ver bem. Aqui, olha, isso que eu acabei de falar. Como essas penas aqui do queixo, da garganta, fazem essa cobertura da parte inferior do bico, e como isso aqui é importante para a gente poder mostrar direitinho, a mesma coisa aqui em cima, direitinho como é que é a forma dessa cabeça junto com o bico, junto com as penas. E por último, a gente tem a posição, assim, bem exigente na hora de desenhar, que é a posição dos 3/4, onde eu enxergo mais um lado da cabeça do que do outro. Eu tenho um lado que aparece mais para mim. E aí é mais complicado para a gente acertar a posição do bico. Mas tem jeito e a gente vai fazer isso. Tem aqui a cabeça de uma coruja. Então, a gente enxerga os dois lados do rosto, tá vendo? Eu enxergo ainda o outro olho, mas essa parte eu enxergo muito mais do que a outra. Então, tem uma diferença de tamanho, eu já estou entrando na perspectiva. Mesma coisa aqui. É uma diferença sutil, mas o rosto dessa ave aqui não está totalmente de frente para nós, porque eu não estou enxergando do mesmo tamanho os dois olhos. Mesma coisa aqui. Não está nem totalmente de frente e nem de perfil, eu tenho essa posição de 3/4. Então, eu enxergo alguma coisa ainda do que a posição do olho do outro lado, um pouco da bochecha, mas eu enxergo muito mais esse lado esquerdo. A mesma coisa aqui, olha que interessante, se eu tenho agora um tucano nessa posição de 3/4, como é difícil para a cabeça entender o que ela está vendo, ainda mais porque esse bico, a ponta do bico, alinhou com esse laranja aqui do peito. Então, é uma confusão para a cabeça, ela fica perdida. E aí a gente tem que acreditar na simplificação da forma. Então, eu desenharia esse formato aqui, essa parte, eu não sei nem que nome que teria isso, né? Que forma é essa? Mas eu deixaria o meu olho só focar nessa forma e depois eu colocaria algo que abarca o todo, ou eu olharia primeiro essa forma grande e depois tiraria essa forma aqui do bico. O que eu não posso tentar é desenhar o bico que a minha cabeça conhece, mas que o olho não está vendo. Então, eu querer ir fazer o bico do tucano daquele jeito comprido, por exemplo, puxar esse bico mais para cá. Isso seria a tendência que a gente teria. Puxar esse bico mais aqui para frente. Porque a gente sabe que o bico é longo. A gente tem que fazer essa diminuição do tamanho. Mesma coisa aqui, não está totalmente de perfil, percebe? Isso aqui já é uma posição de 3/4. Aqui também. A gente está enxergando um pouquinho do outro lado. Então, é isso que eu queria contar para vocês, e agora eu queria que a gente fosse trabalhar. Então, nós vamos desenhar primeiro a cabeça frontal, nós vamos começar aqui com o nosso cardeal, e eu bolei um jeito da gente trabalhar, como da outra vez, de ter essas duas imagens da minha mão e do desenho do bichinho, que eu coloco aqui como minha foto de perfil, e eu vou ter que ir mudando conforme a gente vai mudando de pássaro, de ave, tá? Então, demora uns minutinhos, mas eu acho que vai ser mais efetivo do que vocês ficarem me vendo com a tela compartilhada e uma janelinha muito pequena com a minha mão. Então, nós vamos tentar fazer desse jeito, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem é um papel simples de rascunho, um lápis, pode ter uma borracha também, tá bom? Eu gostaria que a gente começasse fazendo 3 grandes círculos em relação a esse papel aqui. Nós vamos começar com algo mais geral, tá? 3 bolinhas. Bem simplesinho, isso aqui não é obra de arte ainda, tá? Isso aqui é só para a gente entender o que é o frontal, 3/4,
e o perfil. Quando a gente trabalha com a cabeça frontal, a gente vai usar a cruz como uma referência. Tá? Então, onde é essa haste horizontal da cruz, é aonde o bico vai se inserir. E a gente usa aqui, então, esse centro como uma referência importante. O olho vai se colocar acima dessa linha do bico, tá? E aí vai depender da espécie, se o olho é mais para lá, mais para cá, maior ou menor. Quando a gente tem uma forma 3/4, a gente tem que imaginar. Aliás, eu vou pegar uma laranja aqui, porque eu quero mostrar para vocês de um outro jeito isso aqui, ó. Eu já tinha pensado em a laranja, só esqueci de deixar ela pertinho. Olha só. É importante a gente se dar conta, né? Eu fico falando círculo, bolinha, mas isso aqui é uma esfera. Então, a gente tem que perceber que as linhas, quando elas se movimentam, elas se curvam, percebe? Vou fazer aqui a volta toda. Então, quando eu olho de frente, essa linha é reta, é uma vertical. Quando eu começo a curvar, né, a movimentar a cabeça, girar para um lado e para o outro, vocês percebem que essa curva aparece? Então, aqui eu tenho uma linha reta, e aqui agora, conforme o pássaro vai virando a cabeça, eu tenho que entender que isso aqui agora é uma linha curva. Certo? Então, essa linha agora se curvou. A mesma coisa para a cabeça humana, tá? Eu posso olhar para um rosto de frente, perceber essa linha da testa, nariz, meio da boca, e a hora que o rosto se vira, essa linha se torna uma curva, tá bom? Seria a mesma coisa quando eu estou assim, olhando de frente, e conforme eu levanto ou abaixo a minha cabeça, essa linha também se torna uma curva. E é muito importante, assim, seria ótimo se essa laranja fosse transparente para vocês imaginarem aonde que a curva aqui de trás vai aparecer, certo? Então, imagina isso aqui agora, dando a volta, essa linha que dá a volta em torno da laranja, e se isso fosse transparente, olha, a hora que eu abaixo, essa linha estaria, se eu fosse desenhar, ela estaria aqui assim, certo? Vocês pensam no globo. Ou se eu tenho isso aqui assim, a hora que eu vou desenhar essa linha, se essa laranja fosse transparente, então olha só. Essa linha estaria aqui atrás, escondidinha, ó. Eu exagerei aqui. Vamos fazer como se eu tivesse desenhado na... Então, aqui eu tenho a linha da frente da esfera, como se isso fosse um elástico, né? Em volta da esfera, tá? E aqui eu tenho a linha de trás. Depois eu conto por que que é importante a gente desenhar essa linha de trás. E eu posso, então, ter... Olha, se eu tiver essa linha aqui bem no meio, eu tenho a cabeça só nessa posição equilibrada, nem olhando para cima nem para baixo. Se eu jogo uma linha para cima, ó, eu tenho esse passarinho olhando para cima. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Eu tenho, ó. Só que está para outra direção. Então, se eu inclino aqui, olha, eu jogo esse bico para cima, percebe? Então, esse ponto de interseção aqui, ó, se eu jogo nessa linha para cima, esse ponto sobe, então meu bico sobe
e o passarinho está olhando para cima. Dá para entender isso? E na teoria, depois a gente vai fazer, tá bom? Então, a mesma coisa, olha, para baixo, mesma coisa, ó, tá? Aqui seria o ponto mediano. Se eu jogo essa linha agora para baixo, eu tenho o bico mais para baixo, portanto, o passarinho olhando para baixo. O bico é a nossa referência maior, tá? Muito bem. Lu, Oi. essa linha, qual é o nome que você deu? Essa linha que está acima da linha mediana? Linha de interseção? Na verdade, todas elas são linhas que se cruzam, né? Que tem uma interseção. Aqui é a linha, quando ela é jogada para cima, vão ser essas duas que vão ser importantes. Ó, é como se eu tivesse pegado essa minha linha mediana e jogado ela para cima. Ela Sim, continua sendo a linha mediana, só que para cima. tá. Tá? Eu estou, talvez, assim, não facilitando a vida de vocês com esses nomes. Mas deu para entender? Deu, Lu. Tá bom. Obrigada, querida. Vão Obrigada. avisando, tá? Se algo fica confuso. Então, na verdade, o que que é? Vamos retomar. Olha, eu tenho essas duas linhas importantes, vertical e horizontal. Quando eu vou lidar com a cabeça agora, nos 3/4, eu vou precisar fazer essas inclinações, porque como vocês viram aqui na laranja, essa linha se altera, ela deixa de ser vertical, né? Então, portanto, se o pássaro mexe a cabeça para lá ou para cá, para o lado, para cima ou para baixo, isso aqui começa a se alterar, tá vendo? Para baixo ou para cima, para um lado ou para o outro. Então, imagina um globo todo desenhadinho, com latitudes e longitudes. São essas referências que a gente vai precisar ter aqui. E quando a gente tem, então, um pássaro, aqui faltou papel, visto de lado, é a posição mais fácil para nós, porque isso aqui não sofre deformação. Então, a gente vai ver o bico do tamanho que ele é, a gente vai ver o quanto que ele se insere para dentro aqui, se ele tem alguma curvatura, e como é que ele, então, tem esse encontro das penas. Lembra que eu falei como as peninhas podem aparecer aqui, já embaixo do bico, a curva que vai acontecer aqui. Isso tudo aqui são peninhas, ó, para cá e para cá. Mas é muito fácil porque não tem briga entre cabeça e olho. O que o olho está enxergando, a cabeça concorda. Aqui a cabeça não concorda. Aqui a cabeça não concorda, porque o que ela sabe é que o bico tem essa forma. A gente não está acostumado a pensar num bico agora que sofre uma deformação muito grande. Deu para entender esse primeiro pensamento? Conseguiram fazer Deu esses sim. esbocinhos? Tá. Olha, o que que é importante aqui? Isso que eu fiz aqui nem é tão importante. O importante é ter uma bolinha assim, ó. Vocês guardarem, frente, 3/4, certo? Pode ser assim, simplesinho, mostrando essa. E aqui, o bico. Frente, 3/4, perfil. É isso que vocês precisam. E agora a gente vai pôr a mão na massa de verdade. Isso aqui foi só um preparo, tá bom? Então, um papelzinho agora. Vamos começar com o nosso cardeal visto bem de frente? E aqui eu vou ver se eu consigo, então, fazer isso aqui. Por que que não está dando? Eu vou fazer isso aqui. Agora eu quero ver se eu consigo. Você tem que. Ué, por que que eu não estou conseguindo colocar os dois ao mesmo tempo? Ai, que chato. Mas tá aparecendo como miniatura aí, pelo menos para mim. Então, mas Consigo- eu testei antes e eu consegui colocar os dois lado a lado. Eu não sei por que que agora não apareceu essa possibilidade, não tem aqui a escolha para eu poder fazer isso, sabe? Manter. Antes, quando você estava apresentando, dava. Tava mostrando o papel e
e apresentação. Então, mas era pequenininho, né? Eu queria grande. Deixa Mas eu ver se eu... para quem tá com computador, É mais fácil. dá para mover e colocar ele no mesmo Lado a tamanho. lado. É verdade, Caio. Eu só tentei arrumar um jeito que fosse bom para quem está no celular também, mas ele não está me deixando fazer isso. Então, se ele não está me deixando fazer isso, nós vamos ter que fazer. Ah, que chato. Mas nós vamos ter que ir então lá para. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou ir para o PowerPoint e nós vamos ver se isso vai funcionar. Vocês conseguem enxergar a minha Sim, mão? Vocês conseguem enxergar esse quadradinho aqui da minha mão, né? eu E Sim, consigo. agora, e agora vocês estão enxergando o grande e o passarinho também. Quem tem o computador tem a possibilidade de tornar esse quadradinho maior, onde está a minha mão, sabe? Sim. Eu nem sei fazer isso aqui agora para mim mesmo. Vamos ver se isso aqui já ajuda. Espera um pouquinho. Aqui, deixa eu ver se... Vocês conseguem ver as duas coisas, mesmo que pequena? O que eu sim. fiz errado aqui? Tá, então vamos desse jeito e vamos ver se... Tô vendo o seu rosto e agora tá. Dá para ver a mão e o passarinho? Sim. Dá para ver o papel, a mão ainda não chegou. Agora sim. Chegou, isso. Eu queria, na verdade, que a mão fosse maior, sabe? Eu não consigo ver o pássaro. Tá. Para mim, a Você mão tá... tá. Calma, Sara, eu vou te ajudar aí. Vamos tentar uma última coisa aqui, tá bom? Que é o seguinte. Eu quero colocar o passarinho um pouquinho menor, a minha mão maior. Nossa, agora nem isso não tá dando. O chato é que eu treinei tudo isso antes, sabe? Acreditem ou não, eu treinei. Então, deixa eu ver uma coisa. Se eu faço isso, se eu faço isso. Agora eu não consigo nem colocar. Peraí. Agora, minha mão está maior, né? Uhum, E agora vocês têm a fotinho do passarinho. sim, Vocês conseguem ver minha mão e o passarinho? sim. Tá. É, Eu não estou conseguindo ver o passarinho, só a mão. Se você está no celular ou no computador? Ou no celular. No celular, talvez você tenha que deslocar um pouquinho, sabe, a imagem, para encontrar onde que o passarinho está. Nossa, Porque às não vezes tá. não está no mesmo lugarzinho. Então, mas deslocando também não tá. Também não está. Não, Era melhor do outro jeito? era melhor do outro jeito. Então vamos lá. Então vamos fazer do outro jeito e vamos torcer para que seja a melhor maneira. Deixa eu só então fazer o seguinte. Ah, eu posso fazer assim. Tá aqui. E vocês estão enxergando a minha mãozinha, né? Mesmo que esteja Agora ele está pequenininha? gostando. Tá bom. Ela ficou como miniatura. Ficou como miniatura. Ficou como miniatura, infelizmente. Então, eu começo fazendo o desenho aqui, mesmo que esteja pequenininho, e depois eu volto para a tela sem o compartilhamento, para vocês terem uma percepção melhor do que foi feito, tá? Só que no começo, para vocês enxergarem o que é importante. Então, nós vamos começar fazendo um círculo, tá bom? Um círculo. E nesse círculo está de frente, lembra? Nós vamos fazer a cruz. E nessa cruz, nós vamos colocar esse pentágono. Tá vendo isso daqui, ó? Tem um pentágono, não tem? 1, 2, 3, 4, 5. Estão enxergando? Então, nós vamos colocar aqui, ó, pentágono.
Eu faço isso tudo de novo, sem a foto, para vocês enxergarem a mão. Mas só para agora, enquanto eu estou falando, vocês conseguirem visualizar a forma do pássaro, tá bom? E agora, aqui a gente vai colocar esse M. Esse M aqui, ó. Tá? Então, olha só. Isso aqui que a gente tem. E olha como a gente já começa a perceber, ah, tá, eu estou vendo um bico agora de frente. Então, o que foi feito é o círculo, a cruz, o pentágono e o bico. Vocês estão vendo aqui, tem essa fotinho agora em miniatura aqui, né? Eu vou repetir isso agora na vertical para eu ter mais espaço e a gente vai completar a forma do passarinho, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, o círculo, a cruz, o pentágono, o M. Até aqui deu? E agora a gente pode caprichar um pouquinho mais na. Isso tudo foi simplificado, percebe? A gente olhou, a gente olhou para tudo simplificado. Agora a gente pode começar a mostrar essas curvas bonitas. Eu tenho uma pequena curva aqui no cantinho, percebe? E aqui também tem uma curvinha. Então, em cima do meu desenho básico, eu consigo colocar essas curvinhas. E aí fica ainda mais com cara de bico. Certo? Então, olha só, eu trouxe já essas curvinhas para o bico. O olho, a gente também enxerga, esse olho desse passarinho, ele está um pouquinho mais para o lado, então ele não é uma bolinha. Fala, Caio. Gente, quem tá no computador tem como melhorar. Tá com a apresentação lado a lado. No canto superior direito tem um botãozinho escrito visualizar. Aí você coloca e você testa as opções, tá? Legal, cara. Obrigada. De nada. Obrigada, viu, Caio? Tem que ser uma geração um pouquinho mais jovem para poder ajudar a gente, né? E aqui eu também não consigo. Enfim. Tá bom? Então, esse olho desse passarinho, olha só, vamos voltar lá para a gente vai fazer esse vai e vem, tá? O olho do passarinho, ele não está totalmente de frente para nós. Então, a gente sabe que esse pássaro é comida dos outros, porque ele tem o olho um pouquinho mais na lateral, certo? Então, a gente vai desenhar esse olho agora quase como uma meia luazinha aqui assim, ó. Tá? E aqui uma bolinha, ó. Um lado mais uma meia lua, outro lado um pouco mais bolinha. É isso que a gente enxerga. Não é um círculo totalmente perfeito. Porque esse olhinho está um pouquinho mais, esse aqui ficou torto. Em perspectiva, tá bom? Então, essa parte de dentro do olho é mais curva assim, ó. E depois a gente pode fazer quase como uma meia luazinha, tá? E aí a gente tem essa forma bonita. Ele tem uma pequena entrada aqui, ó. Olha como isso já muda tudo. Ele tem uma pequena entrada aqui, na altura, um pouquinho abaixo do olho, na altura do bico, assim. E aí ele tem esse chapéuzinho aqui, dessas penas, ó. Certo? Pode fazer mais soltinho aqui.
E aí, olha só, a gente pode usar a borracha para soltar um pouquinho, porque essa linha, ela não é tão forte quando a gente olha para o passarinho, percebe? A gente não enxerga aqui o fim da cabeça, ó. Isso tudo está ligado, né? Num movimento só. Então, olhem direitinho onde que está essa entradinha, essa linha da cabeça, e como é que a gente pode fazer esse penachinho. Se quiser soltar um pouquinho as linhas de apoio, também pode. Então, é importante a gente trabalhar levinho no começo. Eu faço mais forte para vocês poderem enxergar, tá? Mas é mais fácil depois. Oi, É assim? isso. Espera um pouquinho que eu já vou olhar. Estou tentando. Aqui, ó. Eu tenho ele mais caprichado que eu fiz antes. Vamos parar aqui. Quem que falou comigo? Sara, Deixa eu te achar, Sara. Peraí que eu. Ah, Sara. Isso, querida, isso mesmo. Isso mesmo. Ótimo, muito bom, muito bom. Você pode fazer, Sara, agora aqui, ó. Peraí, que tenho que voltar para cá. Essa parte aqui de baixo, ela é mais larga do que você fez, tá? Você fez um pouco apertadinho aqui. Pode aumentar um pouquinho, ó. Tá tá. bom? Ele tem um Uhum. peitinho maior. Então, tá aqui, ó. Claro, eu tive mais tempo para fazer isso aqui. Então, eu já fiz mais detalhes. Mas o importante agora é a gente entender essa forma geral. Tá bom? Deu mais ou menos, certo? Podemos passar para um outro? Vamos fazer só esquetes para a gente treinar essas variedades e não ficar muito preocupado com o acabamento? Pode ser? Vamos fazer um outro de frente? Eu acho que eu tinha pensado no pato. Isso. Vamos fazer um pato? Se eu estiver atropelando alguém, vocês me avisam, tá? Mas não pensem agora que a gente está fazendo algo com um acabamento perfeito. A gente está querendo agora entender aquilo, tudo que eu falei para vocês até agora. Tá bom? Então, olha só. Nós vamos começar. Pode ser com uma bolinha. Eu fiz ela um pouco pequena, por isso que eu fui aumentando, tá? Porque o pato não tem, ele não tem pena que vai para fora da cabeça, né? Então, tá aqui, ó. Tá? Eu fiz uma bolinha um pouco mais ovalada. E agora, que é importante a gente perceber essa entrada. Olha só. A gente tem mais ou menos aqui essa entrada importante. E aqui embaixo, bem redondo, ó. Se quiser, já pode apagar um pouquinho dessas linhas que ficaram do primeiro círculo, tá? Então, o pássaro, o pato tem essa curva bonita, essa forma de pera na cabeça. E aqui ele vai ter olha só, essa linha que vem da sobrancelha para o bico, ele forma um V bem bonito, tá vendo? A gente pode colocar esse V aqui para a gente ter uma base, uma certa orientação aqui, assim, ó. Porque esse V vai dar para nós a posição um pouco do olho, né? Então, o olho vai estar aqui e aqui, ó. Tá? Não vou me preocupar em fazer o olho muito definido agora. Eu quero colocar esse bico. Então, eu estou vendo que esse bico, ele faz esse M que a gente falou. Eu posso começar com o V se eu quiser, e aí eu tenho essa gesto aqui, ó. Tá? Eu vou parar de compartilhar para vocês enxergarem. Então, eu tenho agora esse bico que está fazendo assim, ó. E ele passa um pouco para frente.
Aqui eu exagerei um pouco, eu estou olhando aqui, pode ser um pouquinho mais redondinho. O meu ficou muito comprido, tá? E esse bico passa na foto, esse bico está passando da linha da cabeça. Então, eu tenho aqui o bico do pato. Normalmente as narinas estão aqui no bico, tá? Então, do pato dá para ver bem, tá aqui assim. E a gente tem um pescoço mais fino que aparece aqui, ó. Eu posso tirar essa linha aqui. Isso aqui é uma outra foto, mas dá para ver, né? Tá. Tá? Esse aqui a cabeça está um pouco mais abaixada, percebe? Então eu enxergo mais do tamanho do bico. Essa aqui está menos. E o olho, ele vai estar nessa posição aqui assim, ó. Então eu tenho quase que uma linha reta em cima e uma bolinha embaixo, tá bom? A pupila aqui assim. E se a gente quiser deixar mais bonito, a gente pode fazer agora essas linhas com um pouco de... Deixa eu deixar mais fraquinho um pouquinho. Com um pouco de um fluff assim, ó, para mostrar as peninhas, tá vendo? Algo mais fluffinho assim. Tá? Então, eu tenho esse M aqui assim. Eu vou voltar lá para a foto, talvez alguém queira olhar para cá. Tem essa pontinha. Lu, é Oi, assim? só um minutinho, já vou te olhar. Deixa eu só completar aqui. A gente tem essa pontinha que tem um escurinho, né? Se quiser, pode colocar, tá vendo? Então, aqui, olha só, quase como se repetisse um pouco dessas curvas que a gente tem na cabeça, a gente tem aqui no bico. Então, eu posso também. Se eu não fizer o detalhe, não faz mal. Mas se quiser, percebe? Eu estou acrescentando algumas curvinhas aqui assim. E podem ser interessantes, tá? E quem quiser escurecer algum pedaço, tem essas formas bonitas coloridas, né? Então, se quiser, pode colocar, tá bom? Então, é a Sara que está falando comigo? Sim. Deixa eu te achar, Sara. Aqui, pode mostrar, querida. Isso. Tenta, assim, ver que do teu lado, onde a mão está mais embaixo, põe a tua mão. Isso, sobe um pouquinho a tua mão na altura do olho. Na altura do olho. Você vai ver que essa curva, ela está mais para dentro do que a outra curva, tá? Tenta fazer ela um pouquinho mais para fora. E o bico, ele pode ser menos larguinho, tá, Sara? Então, aqui, ó. Aqui. Tá? Deixa eu... Ah, cadê minha mão? Peraí. O teu bico ficou um pouco largo demais aqui. Dá uma afinadinha nele, tá? Tá. E aqui você vai ver que essa curva, ó, tem que estar igual a essa. Ela não pode estar mais para dentro ou mais para fora, tá bom? Tem que ter mais ou menos um equilíbrio nessa Tá, obrigada. na colocação das linhas, tá bom? Não sei por que que às vezes eu consigo fazer algumas coisas. Ah, acho que eu já entendi uma coisa, peraí. Se eu começar assim, ah, agora deu. Agora eu consegui. Conseguiu, Ah, conseguiu. meu Deus do céu, era um pequeno segredinho, só que agora eu tenho que mudar
a nossa foto. Um pouquinho. Eu já vou para a próxima. Vamos fazer uma águia? De frente? Pode ser? E agora eu tenho que fazer, então. Assim, vamos ver se vai dar. Ah, que maravilha. Topam fazer a águia com a cabeça quadrada? Quando vocês ficam quietos, eu entendo que é assim. Então, vamos começar? Ai, que maravilha, tão melhor assim. Vamos começar com um quadrado? Pode ser um quadrado um pouquinho mais largo embaixo, ó. Tá? Mas a gente pensa mais na forma quadrada. Isso. E a gente pode usar, então, de referência a nossa cruz. Para o pato, a gente usou o V, né? Era tão forte aquele V. Aqui a gente pode usar a cruz e tem um V também importante aqui que a gente pode colocar, que é onde está essa sobrancelha, né? Acho que vocês não enxergam o meu cursor agora. Mas aqui, percebe? Tem uma sobrancelha aqui, ó. Né? A gente pode colocar um pouquinho. Então, a gente tem essa linha aqui. Olha só, olhando agora, olha, isso é que é legal de vocês entenderem, é muito importante. Se eu começo com algo muito aberto e já não começo fazendo bico, eu posso consertar, eu posso fazer correções naquilo que eu estou enxergando. Então, na hora que eu coloquei esse V aqui que eu estou enxergando da sobrancelha, eu percebi que o bico pode ser um pouquinho mais embaixo. Então, agora é muito fácil de eu corrigir. Pode ser um pouquinho mais para baixo. Olha como o bico, ele vem, né, bem para baixo aqui, o fim do bico aqui, perto do pescoço, percebe? Então, eu achei que era melhor eu abaixar um pouquinho. Então, esse é o caminho que a gente faz quando a gente está desenhando. A gente coloca as proporções, formas gerais e checa agora, no começo, porque corrigir depois é uma desgraceira só, certo? Então, eu posso colocar agora, olha, essa forma. Eu tenho um W meio expandido, tá vendo? Posso até fazer um pouco redondinho aqui assim. E aqui eu tenho um W expandido, um W achatado, né? Como se a perninha do W, ó, né? Como se ela tivesse achatado assim, ó. Certo? Eu estou enxergando isso aqui, ó. Tem o cantinho da boca, que é a perninha caída do W. Depois eu tenho uma curva para cima e tenho outra. Facilita muito a nossa vida se a gente vai dando esses nominhos assim. Ah, eu tenho uma horizontal, ou eu tenho um W achatado, né? E aí eu tenho essa essa reta importante que desce aqui, ó, porque o meu bico vai para baixo, certo? Eu posso fazer uma reta, eu posso fazer esse oval alongado. Olha só que interessante, só com isso a gente já consegue enxergar um gesto de águia. Tem algo que caracteriza, que é como se fosse uma caricatura da águia, né? Então, aqui eu posso agora fazer as curvas melhores, ó. Eu tenho uma curvinha aqui nessa minha perninha do W caído. E aqui eu tenho algo que é um 8, percebe nessa voltinha do bico? Aqui, olha, nessa volta aqui do bico, que vai para cima, isso aqui é um pouco um 8, ó. Né? Vai para fora, vai para dentro, vai para fora, ó. Olha que curva bonita que a gente tem aqui. De novo do outro lado. Vai para dentro, vai para fora. E agora eu tenho essa descida aqui, né?
esse canto da boca, ele tem uma espessura, ele não é uma linha, tá vendo? Eu tenho uma repetição dessa forma embaixo. E agora eu tenho essa descida aqui, ó, que vai abraçar numa ponta aquela forminha que eu coloquei antes. Esse é o bico da águia visto de frente, ó. Eu tenho aqui as narinas. Achem as curvas. Vão perguntando, vai para dentro ou vai para fora? Para onde que vai? Eu já tenho aqui a marcação da sobrancelha e, portanto, olha só como esse olho é muito mais frontal do que o do cardeal. Porque esse é um olho que precisa caçar, certo? Uma meia-lua aqui que a gente coloca. E aqui agora eu vou completar a minha cabeça com penas, certo? Porque não é um quadrado, quadrado. Eu posso tornar isso aqui mais fofo, né? A gente pode usar, então, essa linha mais... Pode apagar um pouquinho a linha de baixo. E usar uma linha que traz um pouco essa textura. E a gente pode soltar um pouco as linhas de apoio também dentro. Então, onde faltou um pouco mais de redondinho, a gente pode pôr. E a gente tem essa cara tão brava da águia, né? Deu certo? Tem aqui, olha, tem um certo redondo que a gente enxerga nessa região aqui, tá vendo? Um escurinho, tem uma sombra aqui que a gente pode colocar. Vai ajudar. Ó. Pode fazer uma sombrinha. Então, um redondo dentro do quadrado. Aqui tem essa linha também bem marcante, ó. Em cima do bico. Parece uma sombrinha aqui, né? Porque a gente tá cheio de penas aqui, assim. Eu vou colocar essas fotos todas lá no nosso Facebook. E também, quem for olhar só pela gravação, pode fazer um print screen e trabalhar com essas imagens, tá? Eu queria ainda fazer um de 3/4, vocês acham que dá? Eu acho que sim. É? O de Eu também. perfil é bem fácil. Vamos fazer um? A gente está, sim, um pouco em cima da hora, mas eu gostaria. O de perfil é fácil. Vocês dão conta super bem de fazer sozinhos, tá? Mas o 3/4 é meio chatinho. Eu vou só mudar aqui, então, a nossa foto. Escolher o mais fácil. Escolher esse aqui. Pegou, né? Ela está um pouquinho desfocada, mas é uma ótima posição de cabeça, tá? Eu não consegui achar, difícil, 3/4, bem difícil. De frente, de perfil é fácil. 3/4 não tanto.
Então, por que que eu gostaria muito de poder fazer esse exercício com vocês? Porque eu queria explicar uma coisa, que aí não dá para fazer sozinho, isso eu preciso explicar, tá? Então, olha só, eu vou fazer primeiro aqui um esboço, vocês podem fazer junto comigo, mas isso aqui é só para a gente entender, ainda não é o passarinho, tá? Eu vou fazer mais forte, porque eu estou vendo que não está aparecendo. Vocês podem fazer mais leve. Então, quando a gente trabalha com a foto, ou passarinho, em 3/4, eu tenho também um escorço, mas eu tenho aquela curvatura da linha, da linha que é uma longitude, certo? Lembra que eu mostrei? Então, essa linha mediana, que é de longitude, quando eu viro, ela vai se inclinar. Ela vai começar a se tornar uma curva, certo? E aqui dá para ver muito bem. Eu não consigo mostrar na foto, mas se vocês olham para aqui, olham para a foto, dá para entender. Olha, tem uma curva que vai do alto da cabeça, passa pelo bico, e esse passarinho ainda tem uma linha preta aqui embaixo do bico, então a gente pode ver muito bem. Ele nos ajuda a enxergar essa curva em cima da, da bolinha da nossa cabeça, certo? Essa é uma cabeça que é uma bolinha. Então a gente começa com a bolinha. E a gente pode colocar, então, essa linha, que é uma longitude, né? Curvada, ó. E ele está com a cabeça um pouco abaixada. Então, eu não vou ter. Olha só. Ele virou para cá e virou para cá, né? Então, eu tenho duas curvas, percebe? Deixa eu achar aqui embaixo da câmera. Ó, se eu tenho bem de frente assim e só vira um pouquinho, essa linha do meio, esse equador, continua reto. Mas se ele abaixa a cabeça, isso também está virando uma linha que faz uma curva. E aqui dá para ver muito bem, aqui do lado, olha. Esse passarinho, ele, por isso que eu escolhi a foto, mesmo que ela esteja um pouquinho fora de foco. Olha que legal. Ele tem essas linhas pretas justamente nisso que a gente precisa enxergar como curva. Então, olha só, tem uma curva nessa linha que é longitude e tem uma curva nessa linha que é latitude. Então, a gente tem aqui, olha, uma latitude curvada bem perto do fim da cabeça, tá? Os 3/4, ele pode ir variando, né? Essas longitudes, elas podem ir indo mais para lá ou mais para cá. Aqui no nosso caso, tá bem pertinho do fim do rosto. E aqui eu tenho uma curva, ó, que vai para baixo. Aqui, dá até para levantar um pouquinho aqui, assim, ó, seguindo essa tirinha preta do olho, né? Agora, existe um truquezinho para a gente poder entender para onde que esse bico vai sair. Sabe qual que é a direção do bico? Se o bico está aqui, se ele está aqui, né? Aqui, 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 aqui. Como é que eu sei aonde que o bico está? Qual que é a posição dele? Então, para isso, a gente vai usar o recurso, aquele recurso de imaginar como seria essa linha lá atrás. Então, se eu pego essa longitude e desenho ela aqui assim, faça um pontilhado, ou faça bem levinho, como se fosse um elástico. Dá para enxergar? Um elástico aqui fazendo a volta, como se a esfera fosse transparente. E a mesma coisa aqui assim, ó. E aí a gente vai achar esse ponto que cruza lá atrás, ó. Eu tenho um ponto que cruza na frente, entre latitude e longitude, certo? Aqui, ó. E eu tenho um ponto lá atrás. Quando eu ligo esses dois, é a direção do bico, ó. Ó que legal isso. Então, meu bico está nessa direção. Dá para entender isso?
E aí, a gente está vendo que o bico está para dentro quase do rosto. Tem só um pouquinho de nada que sai para fora. A gente desenhou aqui uma linha, que é a nossa linha de referência, mas o bico não termina aqui. Para saber aonde que o bico termina, eu preciso olhar para o passarinho. Esse bico está terminando aqui, ó, dentro do rosto, tá? E eu posso usar agora a minha referência do pentágono, que a gente usou para fazer o cardeal, lembra? Então, eu vou colocar aqui em volta, eu vou fazer primeiro em preto, depois eu coloco em branco para ajudar. Eu vou fazer o meu pentágono. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó, apoiado em cima da minha linha do Equador, tá? Minha linha que é latitude. Sendo que eu vou fazer, isso está em perspectiva. Então, esse lado aqui, ó, o lado de cá vai ser maior do que o lado de lá, tá? A gente dá um pouquinho essa deformadinha da perspectiva. Tudo que está mais perto de mim é maior do que está longe. Então, eu vou fazer essa, ó, fazer aqui assim. Essa inclinação maior de um lado do que do outro, dá para ver? Ó, tá? Meu triângulo vai ser maior, tá vendo que tem um triangulinho aqui? O de um lado vai ser maior do que o do outro, porque isso está em perspectiva. E aqui, deixa agora, eu tenho que clarear para poder. E aqui eu vou puxar, então, a base do meu pentágono, a outra base aqui, menor, certo? Está em perspectiva. E eu fiz aqui meu pentágono. Então, olha só, maior de um lado, menor do outro, maior desse lado de cá que está perto para mim, menor do outro, e ligo também. Isso aqui vai fazer uma curvinha, tá? Uma curvinha não, uma inclinadinha, ó. Dá para entender? Então, esse é maior, esse é maior, esse é menor, e eu ligo aqui, e eu tenho um pentágono em perspectiva. Eu preciso disso, certo? Tá um pouco exagerado. Oh, Oi, é assim? deixa eu ver, querida. Espera aí que eu não estou conseguindo enxergar. Deixa eu ver tu. Isso, assim mesmo, tá? Só que agora, Sarinha, tem só uma coisinha. A tua linha do bico, você ligou o ponto de trás e você tem que passar pelo meio do pentágono, nessa bolinha no meio do pentágono, tá bom? Aqui, ó. Eu tô vendo a tua bolinha. Você ligou com essa, né? É essa. É essa aqui, tá? Tá. Não sei se eu falei errado em alguma hora. Se eu falei, corrige todo mundo, tá? Então, é onde cruza a longitude com a latitude. Então, essa bolinha vai estar no meio do pentágono. Essa bolinha que eu usei como referência, ó. Tá? Essa aqui, na verdade, eu coloquei para mostrar o fim do bico, lembrei. É o fim do bico que está aqui, tá? Mas essa linha, ela vai passar por dentro desse pentágono que a gente traçou. Então, agora eu vou. O meu está muito rabiscado aqui. Se o de vocês não tiver, não precisa apagar. Eu só vou deixar um pouquinho mais leve para vocês enxergarem o que eu vou fazer agora, tá bom? Então, eu vou ligar esse ponto aqui de cima do pentágono no fim do meu bico, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Tá? Eu vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3, tá bom? Então, eu estou ligando o 1 aonde eu marquei que é a ponta do meu bico. Se vocês olharem no passarinho, é perto da cabeça. Eu vou ligar agora a ponta do bico no 2 e vou ligar a ponta do bico no 3. Então, eu tenho a forma do meu bico aqui, tá vendo? E aqui, mais ou menos nessa altura, eu tenho um olhinho, ó. Aliás, é bonito a gente fazer o olho com essa luz que ele tem. Pode fazer assim, deixar esse
foquinho de luz no olho, tá? E aí eu vou melhorar a forma da minha cabeça. O bico eu ainda posso colocar uma sombrinha. Vocês percebem que tem uma sombrinha aqui em cima, ó? Tem uma forminha que aparece, um triangulinho aqui assim, né? Eu posso escurecer para deixar o bico aparecer melhor. Aqui embaixo tem um escurinho de novo. Então, a gente agora está enfeitando. Percebam como tem aqui em cima do bico, ó, nessa parte aqui de cima, umas peninhas. Então, esse bico, ele fica redondinho aqui assim, ó. Ele ganha uma curvatura, ó. Isso aqui não é a forma do bico, isso aqui é a peninha que vem por cima que dá essa sensação de arredondado. A mesma coisa aqui embaixo. Então, eu posso dar uma arredondadinha aqui assim, tá bom? E aqui tem peninhas, então. E agora eu vou cuidar da forma da cabeça. A gente, às vezes, faz as formas muito arredondadas, elas têm ângulos, né? Então, aqui eu tenho uma parte que é mais redonda, e depois eu tenho um certo ângulo aqui, assim, ó. E aqui também. Eu tenho um certo ângulo aqui, uma curva, e aqui isso abre, certo? Aqui, olha, a gente vai sempre comparando. Eu abri antes da hora, isso aqui abre mais perto do bico, ó. E aqui sai, então. E aqui a gente tem lindo, lindo, lindo essa curva, ó, com essas peninhas todas aqui, tá vendo? E aqui a gente tem essa linha preta, aqui tem o preto, ó. E aqui a gente tem esse escuro. E aqui a gente tem um pouquinho do escuro do outro lado, ó. Tá? É linda. Essa curvinha aqui assim, da bochecha, é sempre muito importante quando a gente vai desenhar cabeça de passarinho, tá? Então, aqui tem uma que eu fiz antes, que tá melhor, porque eu fiz com calma, não fiz falando, né? Mas acho difícil falar e desenhar. Aqui tem uma curvinha aqui. Então, a grande, grande, grande sacada, quando a gente vai desenhar o 3/4, é fazer esses latitudes e longitudes de acordo com a inclinação da cabeça e depois achar a parte invisível, achar a intersecção de trás e da frente. E quando a gente liga os dois, a gente tem a direção do bico. E o tamanho do bico a gente vai se basear o que a gente está enxergando da relação do bico com a forma da cabeça. Se o bico passou para frente, se o bico está dentro, se está junto. Aí a gente acha essa relação. Deu para entender? Deu? Oh, Vou olhar, deixa eu conseguir. Aqui e aqui. E agora eu tenho que vir para cá. Isso, Sarinha, deixa eu fixar você. Isso. A linha, que é o fim da cabeça na parte de trás, é essa que está mais perto do bico, tá bom? Essa que está mais perto do bico. Ótimo, porque ele está em 3/4, tá bom? Muito bem. Alguém mais gostaria de mostrar? Beth, deixa eu te fixar. Foi, coisa Isso, ótimo. Nossa, a águia ficou incrível. Ótimo, 3/4 também. Muito bom, Beth. Muito, muito, muito Queria bom. mostrar, Lu. Sim.
Eu vou achar todo mundo aqui. Aqui, Vânia, querida. Isso, excelente, Vânia. Excelente, minha querida. Muito bom. Percebe que tem cara de passarinho? Tem cara de passarinho em perspectiva, que é muito difícil de fazer. Muito bom, Flor. Quem mais? Rita. Nossa, muito bom, querida. Muito bom, Rita. Excelente. Excelente. Vocês entenderam a, a, a ideia, né? Que bom. Isso, Rosa, muito bom. Muito bom. Excelente. Nossa, excelente, gente. Muito, muito bom. Muito bom. Aqui, Sara. Isso, isso. Depois, Sarinha, você pode fazer essas peninhas mais claras. Isso que você deixou muito escuro, você pode depois com a borracha clarear para poder parecer que faz parte do rosto, tá? Não parece que é alguma coisa que está fora. Isso vai ficar bem bonito. Cristina. Oi, Cris. Isso, excelente, excelente, excelente. Muito, muito, muito bom. E percebe como, às vezes, com poucas linhas, olha que linda essa águia, com poucas linhas, deu para aparecer o gesto desse ser, né? Que tem essa braveza toda. Tá maravilhoso. Muito bom. Lua. Espera um pouquinho, vamos achar aqui. Isso, muito bom. Você pode fazer aqui na tua águia o bico do lado, isso, onde está o lápis, está muito grande, muito longo, né? Você pode diminuir um pouquinho. Isso mesmo, tá bom? Ótimo. Muito bom. Ai, deixa eu abrir minha câmera que vocês não estão me vendo. Muito bom, excelente. Mais alguém? Ótimo. Então, eu queria propor para vocês o seguinte: eu vou encerrar aqui a nossa gravação e eu queria fazer uma pergunta para vocês depois, tá bom? Então, quero agradecer muito a presença de todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Até a próxima, então.